Desde aquela inacreditável virada do Avaí em cima do Operário no último domingo, com 2 gols depois dos 50 do segundo tempo, desde aquele instante, todos os olhos se voltaram para a partida dessa terça-feira à noite nos Aflitos, no Recife, entre Náutico e Ceará. 15º e 16º colocados, respectivamente, da Série B. O Náutico a 4 pontos do Avaí. O Ceará a 2. O Avaí, naquele domingo, trouxe o Z4 para uma zona de extremo perigo para essas duas equipes do Nordeste. O jogo dessa terça-feira ganhou peso, ganhou dramaticidade, ganhou importância, até porque Ceará e Náutico são duas equipes que atravessam crises consideráveis na temporada. O Náutico vive, ou vivia, mas eu ainda acredito que dá para a gente colocar o verbo no tempo presente, uma verdadeira guerra entre a sua torcida, entre aqueles que acompanham o clube mais de perto e os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos. São críticas contundentes, são respostas muitas vezes duras dos treinadores e uma sensação de um conflito cada vez mais tenso. A gente já via circulando nomes de treinadores que poderiam substituir caso o Náutico não tivesse vencido a partida dessa noite. Do lado do Ceará, a gente não percebia uma crise e uma cobrança da torcida tão direcionada para o treinador Daniel Paulista. Ainda que, antes dessa partida, em 7 jogos, já tenha números piores do que o de Mozart, e com a derrota, esse desempenho fica ainda mais abaixo do que foi o primeiro treinador do Ceará na temporada. Ficou 11 jogos, Mozart tinha um percentual ali, 1,5 acima de Daniel, e agora essa diferença vai aumentando, e o que acaba gerando uma sombra pesada sobre Daniel. Mas enfim, a crise no Ceará, ela tem alvos diferentes, e o presidente João Paulo é o alvo principal. Era crise contra crise, tensão contra tensão. E para aumentar essa carga de dramaticidade e de imprevisibilidade, o Recife viveu uma terça-feira de fortes tempestades. O jogo chegou a ficar em xeque se aconteceria, se não aconteceria. E eu até me surpreendi como o gramado dos Aflitos resistiu dignamente. Eu imaginava uma partida em que a bola teria uma condição mais precária para rolar. Ficou pesado, mas eu achava que ficaria pior também. Eu não imaginava um jogo com tantas jogadas construídas. E quando eu falo tantas jogadas construídas, eu estou focando diretamente em um primeiro tempo que talvez tenha sido um dos maiores massacres de volume ofensivo que a gente viu na Série B. As estatísticas que circulam mostram isso. A quantidade de chances criadas, de finalizações na barra, gol anulado, uma série intensa ofensiva do Náutico diante de um Ceará que simplesmente parecia não ser capaz. Não é de marcar, não. É de acompanhar o ritmo do jogo. O Ceará foi, naquele primeiro tempo, muito inferior ao Náutico em todos os setores do campo. Um ritmo abaixo. Faltou um mínimo de competitividade ao Ceará no primeiro tempo. E aquele 1-0, quase que na última bola, ele apenas fez justiça a tudo que aconteceu naqueles mais de 55 minutos de primeiro tempo. No segundo tempo, houve um ajuste por parte do Ceará. O Ceará entrou no jogo, pelo menos, conseguiu o básico de competitividade que não apareceu no primeiro tempo. O Náutico foi perdendo intensidade, foi ficando mais pobre tecnicamente, as substituições puxaram o time para baixo. O Ceará teve suas chances, mas longe de ter uma construção para a gente ter a iminência do empate.
As duas bolas ali que o Ceará teve chance mais clara foram bolas que sobraram na área, né? Uma falta que ficou quicando ali e não foi finalizada. Enfim, 1-0 para o Náutico. O Náutico se distancia do Z4, coloca 7 pontos em cima do Avaí, que ainda joga na rodada, e 5 pontos em cima do Ceará. E esse dado é bem relevante, ter esses 5 pontos em cima do Ceará, porque o nível do futebol que o Ceará pratica nesse momento na Série B, ter 5 pontos sobre esse Ceará, eu diria que é uma margem segura para o que vem pela frente. Até porque das 3 equipes, a gente mostrou isso no raio-x da Série B, o Náutico é a que tem a melhor tabela imediata. Tá? Avaí e Ceará vão entrar, o Avaí já a partir dessa rodada, o Ceará depois do jogo contra o Londrina, vão entrar numa sequência de confrontos contra as equipes da parte de cima do campeonato. O Náutico ainda navega, né, na zona intermediária de adversários. Cássio, queria a tua visão desse jogo, do que a gente viu dentro de campo, causas e consequências, tá? Mas, obviamente, o Náutico sai com uma tonelada de pressão tirada das costas, talvez até naquelas inversões estatísticas. Já tem um certo tempo que o time não perde, daqui a pouco a estatística já começa a ter aquele ângulo positivo, né, Cássio? Veja, eu acho que dá para ter, porque como ela tinha vencido, o Náutico tinha vencido, ele empatou 3 e agora vence, ela teve essa virada, né? Antes desse jogo dessa terça-feira, desse início da 23ª rodada, o Náutico estava com uma vitória nos últimos 12 jogos. É quando fica aquela coisa espaçada, o negativo assim chama muita atenção. Mas na hora que você constrói outro tipo de sequência, isso fica para trás. Você não começa a ficar avaliando agora, não. Agora o Náutico tem 2 vitórias em 13 jogos. Você passa a falar, o Náutico não perde a 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates. Se fosse mais um empate como foi do Bahia, até para dar um exemplo dessa minha linha de raciocínio, o Bahia, na primeira divisão, o Bahia está com a sequência, Fred, de 7 jogos sem derrota. Só que são 2 vitórias e 5 empates seguidos, os últimos 5. A ordem, a cronologia, ela faz muita diferença. Que se o Bahia tivesse empatado o 5 e vencido as últimas duas, teria a virada de chave. O time continua pontuando, mas agora finalmente continua a acelerar. E o Náutico conseguiu fazer isso ao ganhar do Ceará. Mas, independentemente da forma de observar essa sequência de 5 jogos, que é a melhor sequência de todo mundo que está brigando na zona contra o rebaixamento, ou seja, isso dá para destacar, de todo mundo que está ali brigando para não ser 17º ou 18º, né, porque o 19º e o 20º já estão definidos. O Náutico é o que tem essa melhor sequência. E nesse confronto direto contra o Ceará, que é como você falou bem, assim, esse jogo de hoje, ele começou de 1 da tarde, do domingo. Começou no momento em que o Avaí virou o jogo para o Operário, porque na hora que aquilo aconteceu, o nível de tensão para a partida, que quando terminando, a rodada foi finalizada na noite de domingo, o nível de tensão para o jogo de terça-feira ficaria muito pesado, porque naquele momento era o Náutico de uma vitória em 12 jogos, naquele momento é o Ceará que não consegue, que ainda não deslanchou com o Daniel Paulista, um perdedor desse jogo. O empate teria sido ruim para os dois, mas um perdedor desse jogo bateria aquela sensação de vai sobrar para mim, meu amigo, essa bronca desse Z4 em algum momento. Porque você olha, primeiro, o Avaí jogaria só na quarta-feira, ou seja, o Avaí jogaria no dia seguinte em casa contra o Sport. Nesse momento, a gente está gravando esse programa, mas se o Ceará vai olhar esse jogo e se der Avaí, o Ceará está na zona de rebaixamento. Como se o Náutico tivesse perdido e desse Avaí, o Náutico ficaria a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, assim, seria um terror também. No blog eu escrevi que num jogo nessa situação, você tinha que correr um pouco de risco nesse jogo de hoje. Esse jogo de hoje, ele demandava um pouco, não é ser afobado, não é a mesma coisa, não, mas de ter um pouco mais de, ou seja, em vez de ter um jogador a mais nos últimos 10 minutos, você tira um meia para botar mais outro atacante, enfim, abre mais o time na reta final. Só um exemplo clássico de um jogo de futebol, você antecipar um pouco esse tipo de mudança. A postura do Náutico no primeiro tempo, e quando o Fred falou do gramado, é importante porque da transmissão, todo mundo acompanhando pelo Premier, se bem que o jogo passou no GETV também, né? Na GETV, que é outra equipe.
o som da área técnica saiu bastante, tanto as orientações de Daniel Paulista, bastante irritado com o Ceará não conseguindo prender a bola no ataque, e do lado de Hélio, bem surpreendente, ele cobrando muito para que o Náutico jogasse com a bola no chão. Isso, como o Fred falou, Recife foi um dia todo de chuva, a gente está gravando aqui de madrugada, está chovendo, inclusive. Assim, a gente não, para ter noção, a gente acabou não conseguindo ir para o estúdio hoje. Assim, estava Agamenon, assim, porque cada uma mora num canto e como ia ter esse jogo, enfim, não foi exatamente só por causa disso, mas também por isso, porque a cidade estava muito caótica. E o jogo acabou acontecendo, mas naquela impressão, assim, vai acontecer, mas vai ser um jogo no qual o Ceará já começou jogando a bola levantada, levantar um pouquinho, ou seja, não conduzir. O Náutico conduziu a bola e conhecendo o campo, obviamente, o Náutico testou o campo, é o dono da casa e ele, obviamente, a gente pode ter sido surpresa para a gente, mas acho que para o Náutico talvez não tanto, se testou e disse, vai dar para conduzir e Hélio cobrou bastante disso. E esse tipo de jogo do Náutico acabou funcionando demais, não por ter botado a bola no chão, mas assim, o foco desse risco que o Náutico correu nessa partida. Porque o volume ofensivo que o Náutico teve agora, primeiro, tudo é uma questão cronológica. Na hora que Rian evita o gol ali de Renzo Lopes, o jogo vai para uma linha temporal completamente diferente, né? Um gol ali do Ceará aos 4 minutos, ainda que o Ceará esteja numa má fase, eu acho que a construção, o psicológico do Náutico poderia ter sido um queixo de vidro ali. Mas aí o lance de Rian ele foi excepcional. E recoloca o Náutico no jogo, naquele 0-0, dá aquele susto, aquela carga de adrenalina. E a produção ofensiva foi um absurdo. Como o Fred falou, foi um dos maiores amassos que a gente viu assim nessa Série B, dentro de um recorte do jogo, dentro do primeiro tempo, porque não é do jogo, foi do primeiro tempo. Segundo tempo não teve amasso. Inclusive, a estatística é muito curiosa. De finalizações, ela é 27-7 no... Desculpa, 23-6, porque 7 eu estou lendo aqui é o segundo tempo. 23-6 no primeiro tempo. 23 para o Náutico, 6 para o Ceará. Das certas, aquelas no alvo, 12-6. Por exemplo, nesse 12-6 não tem o gol anulado de Derek. Esse dado não entra na estatística. No segundo tempo, esse 23-6 foi 7-7. O 12-2 de finalizações certas, no segundo tempo foi 2-2. A posse de bola do Náutico, que foi de 64%. Detalhe, essa produção, essa quantidade de finalizações do Náutico, não necessariamente você finalizou mais, você tem a posse de bola. Você pode finalizar mais tendo bem de posse de bola ou bem menos de posse de bola. Mas no caso do Náutico era um domínio total. Era uma posse de bola de 64%. E um ataque a todo momento, como eu falei, 23-6. Esse 64% de posse de bola foi a posse do primeiro tempo, a posse só do segundo tempo foi de 42%. O segundo tempo, o Náutico foi piorando com as substituições, naturalmente. E, sobretudo, algumas que não só pelo nível técnico diferente, mas por peças entrando tão abaixo como o Vitor Andrade, por exemplo. Uma atuação assim horrorosa pelo lado do Náutico. Mas eu acho que não foi só isso. Eu acho que a postura do Náutico, o gol do Náutico, que saiu aos 53 minutos do primeiro tempo, que deu muita justiça ao primeiro tempo, porque ali Richard já tinha feito... Richard odeia o futebol pernambucano. Eu até brinquei assim no grupo. Richard odeia o futebol pernambucano. Porque o cara, sobretudo quando ele está jogando em Pernambuco. Assim, são sempre atuações assim, muito boas. O primeiro tempo dele foi excepcional. Até que sai, aí tem essa lesão nos acréscimos, fica ali tonto, mas fica na reta final e ainda sai o gol do Náutico, o gol de Leoínio, o cruzamento de Jean Carlos. Mas até ali ele tinha feito ótimas defesas. Rafael Ramos salvou um lance, como o Rian salvou do outro lado, porque o Ceará também, antes no 0-0, também teve um lance ali de Boraça assim, meu irmão. A bola veio da direita, o cara na pequena área chutou e Rafael Ramos tirou em cima da linha também. Mas com a insistência. No último lance desse volume ofensivo imenso que o Náutico teve, a última oportunidade foi a do gol. E esse gol, ele reconfigura completamente o segundo tempo. Ô, Cássio, antes da gente ir para o segundo tempo, só para, como você já trouxe vários dados, queria que Gabriel passasse um slide só para a gente trazer um detalhamento feito pelo Portal do Esporte, que traz mais alguns itens, Cássio, que representam esse massacre do primeiro tempo. 41 passes progressivos do Náutico contra 6 do Ceará. 12 passes certos para dentro da área contra 2 do Ceará. Os outros que Cássio já tinha dito, tá?
23 finalizações, 12 no alvos e 2,30. Esse XG são as chances claríssimas de gol, né? Gols esperados. Eu achei esse número modesto, tá? Também. Mas o XG é difícil de medir o que é o. Porque, por exemplo, o gol de Léo Índio não é um lance de XG. Não, desculpa, não é um lance que gera aquilo. Aquilo ali foi uma oportunidade clara de gol. O gol sai num lance onde a oportunidade, na verdade, era mais difícil. O que é uma oportunidade clara de gol? É a cabeçada de Derek, a bola de Borassi. A cabeçada de Derek, perfeito. A cabeçada de Derek, a bola de Borassi. E como tem esse 2.3, ele somou outros lances perigosos. Mas eu acho que esses 2 aí são lances de gol. O de Borassi, pelo amor de Deus. E a cabeçada de Derek também. E o último dado é um gol apenas 45. Então, antes de virar para o segundo tempo, só falar... só me deixar passar... Quase eu não ia falando o nome de Derek, né? Esse aí vai ter nome tão contestado. Foi o melhor jogador... Detalhe, contestado, questionado por absoluta justiça pelo que ele vinha fazendo. Mas fez um primeiro tempo muito bom na criação, na finalização. O lance da cabeçada é uma defesa muito boa de Richard. A quantidade de lances que ele abriu pela direita, como até antes de começar a gravação aqui, foi um terror para a Sávio do Ceará. E ainda teve um gol anulado. Detalhe, não foi anulado primeiro. O gol foi dado dentro de campo, mas aí vai para o VAR e o gol foi corretamente anulado, porque a bola bate aqui. Ele tá, embora tivesse com o braço recolhido, mas não é um lance de pênalti, não é um lance da defesa, é um lance do ataque. E no lance do ataque, sobretudo gerando gol, o cara que faz o gol, qualquer toque, anula e tocou. Então, ou seja, teve essa cota de azar, mas fez o primeiro tempo muito bom, e o Náutico, no último lance, através do zagueiro lá, Léo Índio consegue ter essa vantagem, que para o Ceará foi muito... O Ceará estava, assim, cambaleando. Assim, meu irmão, termina esse primeiro tempo, porque se terminar do jeito que foi isso aqui, a gente faz alguma coisa. Mas aí levou essa porrada, e isso, seguindo o raciocínio, reconfigura completamente o segundo tempo, porque ainda que as substituições tirassem o poder do Náutico, algumas, né? Porque teve, por exemplo, a entrada de Vinícius, que voltou depois de 2 meses, tá? Só para dizer, nem todas as substituições foram... mas efetivamente não entregou nada. Não, mas só para deixar claro, porque se você não citar isso, vai dizer, porra, entrou Vinícius. Borassi, que não foi nem bem, foi melhor que ele. Mas... Não, mas Fred, mas eu tô falando no sentido de, a mudança vai entrar um cara que é pior. Tira esse cara... entrou um melhor, mas todos... O time só fez piorar no segundo tempo. Mas é porque nos outros casos eram peças já abaixo. Obviamente, alguns o cara está abaixo, mas poderia melhor, mas no caso, essa não era. Mas quem estava em campo foi melhor do que ele. Mas eu acho que o jogo que o Náutico quis no segundo tempo foi exatamente o que aconteceu. Veja, Muriel, para perigo mesmo, ele teve um lance, que eu me lembro, que você vai passando aqui, pode estar passando aqui, posso estar esquecido, que não chega a ser uma finalização. É um erro de Léo Índio, assim, na indecisão, a bola sobra e fica quase cara a cara, mas com pouquíssimo espaço para o jogador do Ceará tentar, enfim, driblar, tocar, chutar, e aí Muriel fecha o ângulo e acaba defendendo. Isso ali foi caindo pela direita, né? Lado direito do ataque do Ceará, lado esquerdo da defesa do Náutico. Isso já na reta final do jogo. Tirando isso, foram poucas oportunidades, algum outro erro de inversão de bola do Náutico, que acabou gerando alguns contra-ataques para o Ceará, mas esse dado que a gente acabou de mostrar, essas finalizações dentro da área, isso para o Ceará não aconteceu. Esses contra-ataques, eles não chegavam a entrar dentro da área. Esses contra-ataques, alguns aconteceram, mas não foram bem executados. No fim das contas, eu achei um jogo controlado, um jogo pior do Náutico do que o primeiro tempo, mas um jogo controlado. Muriel não fez... Veja, Richard, a gente tem aqueles dados, enfim, tem vários aplicativos, nem sempre eu concordo com as notas, e nem estou dizendo que essa nota que eu vou falar agora é a nota do jogo, mas só por curiosidade. Richard estava com 9.8 no SofaScore, pelo primeiro tempo, ele foi substituído, levando o gol com 9.8, e a atuação dele estava sendo excepcional, só que o goleiro reserva do Ceará trabalhou pouco dentro da área, porque teve 2 chutes ali de fora da área de Jean Carlos, onde a bola até quica, ele defende, tem um trabalho, mas assim, são chutes de média distância. O Náutico não teve a produção, não teve o mesmo tipo de jogo. Nesse jogo controlado, esse 1-0, ele fica modesto pelo que o Náutico fez no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu achei um jogo taticamente muito bom do Náutico. Então, assim, a piora, ela existiu pela troca de algumas peças,
mas também pelo jogo que o Náutico quis fazer a partir da vantagem que ele construiu. O 0-0, tivesse sido um 0-0, eu acho que o Náutico teria insistido mais, mas eu acho que a parte física poderia ter pesado, sabe, Fred? Porque em alguns momentos, veja, o campo pesado, o Náutico tentou, mas o campo pesado ele traz mais do jogador. Eu acho que aquele volume de 23 finalizações no primeiro tempo, você não consegue sustentar isso, nem se o campo tivesse lisinho, sem água, sem nada. Imagina com o campo pesado. Então a parte física eu acho que pesaria. Então o jogo do Náutico teria uma curva descendente em algum momento, mesmo que tivesse 0-0. Mas como não estava 0-0, então acabou sendo mais um jogo mais confortável para o Náutico no segundo tempo, sobretudo, e até para completar, porque eu estou fazendo pela análise pelo lado do Náutico, e Minhoca está aqui pelo Ceará, colaborou bastante também para a atuação do Náutico, uma atuação tão fraca do Ceará. E aí as coisas se encaixando. Um jogo onde o Náutico... Veja, o Náutico vem de uma partida que, como foi até o card, o nosso card aqui do Náutico, foi quase uma aspa, né? Foi quase um pedido de demissão, o que o Náutico fez contra o Petrolina. Tá no nosso feed, assim, na análise de atos, assim, foi um jogo que deixou assim, o torcedor alvirrubro muito abaixo. O jogo seguinte, tendo o peso que teve, e a resposta do Náutico ter sido essa, eu acho que ela foi... assim como ninguém esperava um futebol tão abaixo quanto a Ponte Preta, eu acho que poucos esperavam também uma reviravolta em tão pouco tempo para ver nos aflitos o que se viu hoje. Eu vi, Cássio, que você acompanhou a coletiva de Hélio. Eu vi alguns trechos da coletiva. Mantém um pouco aquele tom mais pesado, né? Chamando opositores ali de idiotas. Manteve um tom mais pesado. Como é que você acha que pode evoluir essa condição quente, esse ambiente tenso que o Náutico vive internamente, com um recorte que começa a ficar mais positivo com essa vitória, com uma margem maior em relação ao Z4, tá? E com oportunidades pelo caminho. Repito, o recorte imediato de tabela do Náutico é um recorte interessante, tá? Vai enfrentar agora um dos piores mandantes do campeonato, um time que nesse momento especificamente tem a mesma pontuação do Náutico, são os mesmos 30 pontos, se não me engano, o São Bernardo perdeu na rodada passada, né? Tem os 30 pontos que o Náutico tem. Obviamente o São Bernardo ainda vai jogar nessa rodada, mas é contra o Fortaleza no Castelão. Depois vem para 2 jogos nos aflitos, contra o Atlético e contra o Botafogo de São Paulo. Tá? Times até que vivem a curva em um momento de alta. Depois, Cássio, pega o América Mineiro. É numa dessas que já está fazendo conta para a reaproximação do G6. Mas uma coisa de cada vez. Como você imagina que essa vitória pode melhorar o ambiente, talvez transformar essa coletiva de Hélio no último ato de um clima mais hostil que o clube vive nessas relações internas, né? Eu estou chamando de internas, mas quando eu digo internas, eu não estou do muro dos aflitos para dentro. Estou considerando ali torcida, influenciadores, torcedores que tem lado político, todo esse organograma, todo esse universo que forma o Náutico, Cássio. Fred, como você falou, a tabela dos próximos jogos do Náutico são bem interessantes, né? Esse São Bernardo, que o Náutico deve ter a mesma quantidade, uma quantidade de torcedores próxima do São Bernardo. O Náutico tem torcida em São Paulo, o São Bernardo jogou para 500 pessoas na última rodada, depois 2 jogos nos aflitos, contra o Atlético e Botafogo, e depois contra o América Mineiro, que do jeito que está indo pode ter levado 1.000 pessoas, dificilmente vai sair disso, ou seja, um jogo de oportunidade, como tinha sido a Ponte Preta também, né? Vamos ver se aproveita a próxima. São jogos de potencial animador para o Náutico, ainda que falte bastante, porque, como a gente estava vendo aqui, na análise do Ceará através de Minhoca, tem que ter um pouco de prudência. E na forma como a gente foi feito esse programa, eu analisei o Náutico, Minhoca analisou o Ceará, e tem um encaixe das duas coisas acontecendo. O bom jogo que o Náutico fez, somado a um péssimo jogo que o Ceará... O ótimo primeiro tempo que o Náutico fez e um bom jogo de forma geral que o Náutico fez, na minha opinião, e o péssimo jogo que o Ceará fez em 89 minutos. Tira só o início ali da partida.
você não tem como apontar que esse jogo é um padrão do Náutico. Porque ainda que o Náutico tenha pontuado nas últimas 5 rodadas, não tem uma linearidade. É só ver que o jogo anterior foi contra a Ponte Preta, foi um dos piores, foi o pior jogo do Náutico no campeonato. O jogo contra o Atlético Goianiense foi um ótimo primeiro tempo do Náutico e um primeiro tempo abaixo. E hoje eu acho de maneira mais controlada, contra o Atlético Goianiense, menos controlada, até porque o Atlético Goianiense está muito melhor do que o Ceará. Um jogo, curiosamente, que se destaca bastante é o 0x0 com o Criciúma. Ali, se for um resultado assim, o Náutico foi lá em Criciúma, o Criciúma dentro daquela sequência de vitórias, e o Náutico trouxe aquele ponto. Aquilo foi animador. Tanto é que aquilo foi animador e houve até uma certa frustração de o jogo seguinte contra o Atlético Goianiense não ter sido uma vitória, uma sequência direta, mais direta daquele resultado que teve. Mas, enfim, eu acho que o Náutico equilibrou um pouco ao ganhar do Ceará nessa sequência, com 2 vitórias e 3 empates. E a diferença para o G6, ela dá esse cenário, esse cenário de oportunidade de sonho. Mas tem 8 times até o 6º colocado, por enquanto. Então, assim, não são apenas 5 pontos. É muita gente na frente e como o último raio-x a gente dividiu em 2. Um focado no G6, era porque estava muito em cima, né? Jogo no fim de semana, tanto que já está tendo essa rodada, já começou terça-feira, a gente fez o programa na segunda, e outro focado na zona do rebaixamento. Na parte da briga do acesso, não é, além de estar muito achatado, de ser um cenário histórico de achatamento, tem um volume de pontuação de quem está disputando muito acima da média. Por exemplo, se você pegar, antes de começar a rodada, o 8º, que é o Atlético, 3 vitórias e 2 empates. O CRB, que é o 9º, 4 vitórias e 2 empates. O Sport em 6º, 2 vitórias e 3 empates. Quem destoa é justamente o Novo Horizontino, que era do G6 e saiu. Ou seja, o ritmo de pontuação desses times que estão fora do G6, a exceção feita no Novo Horizontino, que acabou de sair, é um bom ritmo de pontuação. Então, o que o Náutico está fazendo agora, quem está lá em cima também está fazendo. Então, esses 5 pontos o Náutico não está conseguindo tirar, porque quem está ali está tirando. Mas, enfim, a longo prazo, se o Náutico transformasse essa sequência que hoje é de 5 jogos invictos, numa sequência de 9 jogos, porque a tabela permite isso, a tabela do Náutico é uma boa tabela, aí eu acho que o Náutico vai tirar. Não sei se ele tira 5 pontos, porque, repito, quem está acima, e tem 8 times acima, tem muita gente pontuando também. Mas só o fato de debater esse cenário já é animador. Porque, como a gente brincou, se o Náutico até porque foi o Atos que falou bem, se o Náutico tivesse perdido tivesse perdido o Ceará, Atos ia cantar, tá chegando lá na Ilha do Retiro para torcer para secar o Avaí na quarta-feira. Bem, o torcedor do Náutico vai secar, não sei, enfim, talvez alguns já tenham até largado o Avaí para esse jogo, com o Sport pela rivalidade. Torcedor do Náutico, Cássio, é empatezinho. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Claro, dá um pontinho pro Avaí. Mas não teria sido em caso de derrota. Em caso de derrota, o Náutico com 27, o Avaí com a vitória chegaria a 26 e com o próprio empate chegaria a 24, ficaria ali a 3 pontos do Náutico. Seria uma situação desesperadora. Por quê? Porque além do péssimo jogo contra a Ponte Preta, teria uma derrota no confronto direto contra o Ceará. Esse era o cenário até 9h29. Até começar o jogo nos aflitos. Na hora que o Náutico quebra essa lógica de você olhar, tem 5 pontos, a rodada vai andar. Não quer dizer que o G6 ficará a 5 pontos, não. Aliás, inclusive, é bem difícil que isso aconteça, né? O CRB pega a Ponte Preta, né? Então, assim, eu estou enganado, acho que é o CRB Ponte Preta. Vila Nova pega a Ponte Preta. Vila Nova, desculpa. O CRB pega pega o Atlético fora. Pronto. Dificilmente a diferença para o 6º colocado será de 5 pontos. Mas pode ser 6, enfim, não deve crescer tanto. Mas o fato de você discutir essa possibilidade já dá um alívio para o que se desenhava para o Náutico até 9h29. Porque com aquela chuva, eu acho que o cara estava indo, foram 3 mil pessoas para o estádio, já poucos, com a chuva desse jeito, com o time com que jogou com a Ponte Preta, vai arrancar a vitória aqui como? O Ceará está muito mal, mas o Náutico está muito mal também. E aí vem um jogo com atuação muito acima do que o Náutico vinha fazendo, muito acima mesmo do que o Náutico vinha fazendo. Fred, no momento... No primeiro tempo, né? Exatamente. Até pela colocação do Náutico, o Náutico está em 14º lugar, o Cuiabá ainda vai jogar. O Náutico pode ainda perder essa posição.
a colocação do Náutico coloca esse risco de Z4 como algo para se observar. Até porque, se o Avaí vencer o Sport, no fim das contas, o Z4 ficaria com... O primeiro time seria o Ceará com 25 pontos e o Náutico estaria a 5 pontos da zona de rebaixamento. Você não pode achar que está livre de uma zona de rebaixamento com essa distância e com o time que está lá sendo o primeiro, sendo o Ceará, um time que tem potencial dentro dessa Série B de ser competitivo. Ainda que não venha sendo, como o Minhoca falou, o Minhoca foi bem categórico de achar que é o pior time da competição nesse momento. Talvez tenha sido hoje. Talvez tenha sido hoje, mas, querendo ou não, tinha vencido 2 jogos, o Ceará tinha vencido lá, o São Bernardo tinha conquistado 2 vitórias e depois emplacou 2 derrotas, e aí você perde toda aquela onda. Uma onda que o Náutico tenta retomar. O Náutico teve uma onda positiva nesse campeonato, que foi um momento onde a gente até definiu como o melhor futebol da competição, só que aquilo já tem... Meu Deus do céu, aquilo ali foi antes da 11ª rodada. Na 11ª rodada, Náutico e Sport disputaram a liderança do campeonato. Aquilo já ficou muito para trás. O campeonato já dobrou, a gente está na 22ª. Esse jogo de hoje já foi pela 23ª. Já tem um campeonato para trás, já tem gente que... Jean Carlos chegou, Dodô saiu, tem as diferenças. Aliás, o Náutico contratou muita gente, impressionante como chega gente no Náutico de lá para cá. Então, é um Náutico diferente. Não sei se é melhor ou pior, mas é um Náutico diferente. Fred, até para não ficar dando voltas nisso, para mim o ponto da pergunta que você trouxe é o fato de que você poder vislumbrar um cenário positivo já mostra que você, no mínimo, ganhou alguma folga para uma briga que, para mim, continua sendo a briga do Náutico. Até que o Náutico, nessas 4 rodadas acessíveis que vem pela frente, se o Náutico conseguir ser competitivo, como foi no primeiro tempo, sobretudo no primeiro tempo desse jogo do Ceará, aí o Náutico pode ter outra briga. Mas a colocação do Náutico e a distância, e sobretudo falando antes de Avaí Sport, não tem como dizer que essa chave virou. Mas, sem dúvida nenhuma, nessa lógica de virar a chave, o Náutico conseguiu abrir a porta, porque a porta estava quase sendo trancada para o Náutico nessa disputa. Cássio, eu vou pedir para que Gabriel traga o próximo slide. E o próximo slide mostra algo que a gente costuma trazer só no raio-x, mas eu vou antecipar aqui para o torcedor do Náutico esse cenário, tá? 30 pontos em 23 rodadas disputadas, tá? 4 times, 4 de 22, conseguiram terminar no G6. 2 deles conseguiram terminar como vice-campeões. O Atlético Paranaense, do ano passado, que já estava nesse momento numa curva de alta, tá? Já estava no momento numa curva de alta. Não é parâmetro. Porque nem tudo é número, né? E não é parâmetro, assim. Parabéns para o Atlético, mas não tem nenhuma comparação com o Náutico. É só para dizer que alguém conseguiu. Mas exatamente. Mas o que conseguiu botou, como a gente sempre fala, botou 27 milhões num reforço para fazer isso aí. O Avaí, Cássio, de 2016, 10 anos atrás, também teve um crescimento, tá? E eu só acho que o campeonato em 10 anos é outro mundo. Mas tem um ponto diferente também, tá, Cássio? Veja a posição. O Atlético Paranaense era 12º com 30 pontos e o Avaí era 12º também com 30 pontos, tá? Já era a posição melhor. O Figueirense era 11º, Figueirense 2013, era 11º com 30 pontos, terminou em 4º com 60. Esse se eu não me engano, é o de Márcio Goiano, né? Deve ser 2013, Não, acho que não. Ou é outro acesso, talvez tenha sido. É anterior. Márcio Goiano depois do... Não, acho que Cássio. Bateu uma dúvida aqui agora. Mas esses 3 times, eles superaram a margem dos 60 pontos, que é o que eu estou desenhando para o G6 esse ano, porque nunca houve disputa 2010, pelo G6. Tá? Só para você, foi 2010. Mas quer dizer, ele não teve muita coisa depois. O maior sucesso dele mais recente é o Náutico, né? Uhum. A gente tem aí esses 3 na casa de 60 pontos. Nunca houve uma disputa pelo G6. Então, por isso que eu acho que esse ano não vai ficar em 57, como costuma ficar. Eu acho que vai puxar para 60.
Mas o Ituano, de 2022, nesse momento ele era nono com 30 pontos. Mas, por exemplo, o Ituano termina em sexto na reta final, se bem que ele brigou com acesso com o Vasco, né, que tem que tirar um saldo gigantesco ali numa... Mais 57 pontos, tá? E aí eu ainda destaco, esse Brasil de Pelotas não entra na conta, mas o Criciúma de 22 e o CRB de 23, que terminaram com 56 e 57, estavam no jogo, pensando em G6, tá? Estavam no jogo. Porque 56... Tanto que um foi oitavo, outro foi nono, né? Voltou ali para o jogo. Essa é uma arte, né, que a gente traz realmente só para mostrar que é possível, tá? Só para mostrar que é possível caso haja a resposta dentro de campo. O que não tem como acontecer é sem uma resposta dentro de campo, que é a diferença ali para o Atlético Paranaense, que nesse momento do campeonato já vivia uma fase de recuperação, tá? Eu vou trazer também, Cássio, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes eu peço para Gabriel trazer, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o gráfico. Gabriel, traz o próximo slide, por favor. Tá? Joga para a tela o próximo slide. Aqui, Cássio, é a campanha do Náutico antes dessa vitória contra o Ceará. Mas o que é que eu estou pedindo para a gente olhar aqui? Da sexta rodada até a 10ª. O crescimento do Náutico no campeonato é justamente nesse recorte que ele vai entrar agora. Tá? Eu acho que isso é uma esperança. Nesse recorte que ele vai entrar agora, no primeiro turno, ele fez... Foi até depois, tem até o ágil ainda. Ele fez 13 pontos perdendo para o São Bernardo, Cássio. Ou seja, tem uma... Tem. Se repetir o que fez no primeiro turno, entra no jogo. Tá? Se repetir o que fez no primeiro turno, entra no jogo. Vou até aqui, marcar. Tá? E naquela ocasião foi muito bom, porque naquele momento o Náutico só jogou 2 jogos em casa. Isso. Que agora inverte, né? Agora ele vai ter em casa. O Atlético, o Botafogo e o Operário, né? Vamos ver aí. A questão, Fred, veja, a tabela é interessante. A questão é que o contraste do jogo da Ponte para o jogo do Ceará é muito grande. É muito grande. Para simplesmente você cravar que contra o São Bernardo vai ser um ou vai ser outro. Aí você tem alguns indícios. Ó, o mais recente, beleza. Mas nem 8, nem 80. Eu acho assim, não pegar aquele parâmetro, até você trouxe a coletiva na pergunta, acabei nem falando, né, na coletiva de Hélio, mas trazendo agora, que foi perguntado bastante, e ele trata o abatimento o abatimento dele em Campinas por ter reconhecido assim, do quão ruim estava sendo aquele jogo do Moisés Lucarelli. Defendeu bastante Derek nesse momento. Nesse momento ele vai à forra, deve estar certo, né? Porque ele sustentou o Derek até no jogo passado, que Derek foi o pior em campo. Imagina agora nesse que foi o melhor. Hélio bateu muito também, e isso pesa para essa sequência de jogos, porque ele acha que ele foi muito já nesse freio de o Náutico continua no mercado, mas ele foi citando jogadores que o Náutico foi perdendo para outros times. Citou Goiás, citou Sport, ou seja, disse, o análise de desempenho, o scout do Náutico acha o jogador. A parte financeira do Náutico não consegue fechar com alguns desses jogadores. Aí ele foi dando exemplos, não de forma nominal, mas dizendo exemplo de mercado que, não é que o Náutico não tem o olhar, é que o Náutico não está tendo a capacidade econômica de fechar com esses jogadores. E isso vai pesando para o campeonato mais longo. Ou seja, o Náutico continua tendo carências técnicas, e eu não vou colocar o peso desse jogo como definidor para que esse é o Náutico contra o São Bernardo. Eu acho que abriu um horizonte.
Porque o Náutico que voltou de São Paulo, o Náutico voltou com muito torcedor do Náutico. Torcedor do Náutico pensando, bicho, isso aqui vai levar o X do Avaí. O Avaí vai ultrapassar. Esse jogo de hoje já mostra, tem gente pior. Primeiro, tem gente bem pior do que a gente, que é o Ceará, e com a margem, os 7 pontos que o Náutico colocou com o Avaí, independentemente do resultado, se ganha do Sport, vai cair para 4, ou seja, o Náutico teria 2 rodadas de segurança no pior cenário, ou 3 rodadas no cenário onde o Avaí não vence o Sport. Isso já dá uma tranquilidade. Mas falta uma regularidade no nível de competitividade melhor para que essa janela de oportunidade que você está trazendo, que foi a do primeiro turno, é o melhor momento do Náutico. O Náutico fez 13 pontos de 15 naquele momento. É quase metade de tudo que o Náutico tem até hoje. Para tu ter noção. Ou seja, essa janela agora é muito boa, mas naquele momento, o encaixe do Náutico, assim, a atuação contra o Operário, eu sempre me marcou muito que tem uma hora que vaza durante a transmissão os jogadores do Náutico conversando, o Náutico goleando, e disse, mas a gente está passando por cima dos caras, pô. Era o time consciente em campo que estava atropelando, e teve gol de todo jeito mesmo naquele jogo. Fez gol de todo jeito. Mas aquele já ficou muito, muito longe. Aquele ficou muito distante. Enfim, tem que... O Vitor Andrade, que em algum momento entrou e ajudou, hoje é uma peça muito abaixo, assim, para dar um exemplo no Náutico. A atuação dele hoje, gostei, inclusive, do comentário de Dani Moraes, tá? Assim, que foi, de vez em quando, jogador, numa linha, de uma forma geral, tenta dizer, até porque entende o que o jogador passa, mas falou assim de comprometimento mesmo, comprometimento defensivo de Vitor Andrade, assim, não tá batendo com quem tá em campo, não era só a parte técnica, não, era um pouco de comprometimento tático mesmo. Inclusive, a falta que ele faz no último lance do jogo é uma falta, assim, absurda. Que Vitor Andrade faz aos 46 minutos do segundo tempo, assim. Porra, um pouquinho mais ligado, o cara não teria dado uma oportunidade como aquela, não. Enfim, e esse é um jogador que tá ali para ser acionado nessas partidas, Fred. Até que algo mude bastante, ou até que Vinícius tenha mais capacidade, tenha mais minutagem, né? Enfim, para não ser uma opção de banco, ser uma opção de titular, e aí quem poderia ser Borassi para o banco ser uma opção melhor do que Vitor Andrade no decorrer do jogo. Perfeito, Cássio. A gente daqui a pouco vai para as análises individuais, né? Dessa vitória fundamental do Náutico. Mas esse jogo, Cássio, ele começa com um capítulo dos mais inusitados que a gente teve recentemente aqui no futebol mais animado do Brasil. Nick Nurse, Cássio, treinador do Sixers, time de Filadélfia na NBA, um dos maiores treinadores de basquete do planeta. A cidade de rock, né? Rock Balboa, né? O cara comanda uma franquia que vai ter simplesmente LeBron James na próxima temporada. O cara me aparece nos aflitos, Cássio. O cara me aparece no Estádio dos Aflitos, numa noite de dilúvio no Recife, tempestade, ventania, 3.000 pessoas no estádio, camisa da N6, ou seja, já tinha isso guardado, não é novidade, não é modinha, não chegou ali na Timbu Shop e comprou camisa da Reebok. Que alvirrubro é esse, Cássio, que a turma foi buscar? A esposa é pernambucana, né? Assim, e foi com familiares, enfim, acabou... É familiar agora, né? As familiares alvirrubros. Eu tinha lido que ele fez ministrou uma palestra em São Paulo. Sim. Aí, e de lá veio para cá, e foi ver o jogo do Náutico. E assim, isso vale contar tem um grupo do 45 e tal, aí Atos colocou, Atos é um cara muito bem-humorado e tal, de vez em quando até você pergunta na humildade, se o assunto é sério, se não é sério e tal. Aí ele colocou assim, noite de chuva, alguma coisa, Nick Nurse dos aflitos. Aí colocou aí o vídeo lá, não tinha um videozinho dentro do grupo. Vídeo de Lucas Holanda, tá, Cássio, do GE. Foi Lucas Holanda, aquele vídeo, né? E a foto aqui de Marlon Costa, que também presta serviço para o GE. A foto que a gente está mostrando nesse momento na tela. E na hora eu perguntei,
Ó, tem Greg, aqui, se tiver o torcedor social, Greg, tiração de onda. Isso é uma tiração de onda ou é sério? Isso é sério. Aí, na hora, eu encaminhei para outro grupo, o grupo do NE45, sugerindo a pauta e dizendo, ó, hoje, beiro impossível, dificilmente vai ter algo mais aleatório no Brasil do que isso aí hoje. Ó, esse cara, ele primeiro vai treinar LeBron James. O cara que vai treinar LeBron James estava vendo o cara que treina Derek. Assim, o jogo era isso. Ele foi, para falar um pouco dele, ele foi campeão da NBA em 2019 com o Toronto Raptors e foi eleito treinador da liga em 2020. E o Philadelphia, que já ganhou 3 vezes a NBA, em 55, 67 e 83 a última. E tem 6 vice-campeonatos. A última final do Sixers, como foi em 2001. Mas agora, veja, na hora que tem LeBron e tem um treinador campeão há poucos anos, você olha assim, ó, apesar do jejum, tem aqui a possibilidade... Olha, boa viagem, né? Ou é Rio? Boa viagem. Boa viagem. E aí, é uma franquia, já que se fala clube, né? Fala franquia, uma franquia de muito peso nesse momento. De ter um jogador super midiático, o Fred até disse, ó, é o Neymar nesse momento, veja, é mais. Ele acaba de... Não, eu disse não, pô, veja só, não, calma, eu não disse não. Eu não acompanho nada de NBA. Não, então eu não vejo um jogo. Eu perguntei, eu disse, então, ele tá no auge... Pô, quem é LeBron James, obviamente, eu sei. Veja, LeBron tem eu quero saber se ele hoje estaria assim. Ele é um dos 10 melhores jogadores. Veja, ele acaba de vir 8 anos, atual, 8 temporadas no Lakers, fez 12 mil pontos lá, ganhou a NBA. Eu não assisto, Cássio, 1 minuto de NBA. 1 minuto, eu não assisto. Então, mas LeBron, acho esse dado fantástico, né? O primeiro atleta a virar bilionário sendo atleta, e não ex-atleta. E não ex-atleta, tá ligado? Assim, sendo atleta. Acho que o segundo foi Cristiano Ronaldo, não sei, mas enfim, ele tinha sido LeBron. Era bilionário e continuou jogando NBA, agora vai no Sixers, ou seja, atrai uma mídia gigantesca, e o treinador do 76ers, Philadelphia 76ers, estava nos aflitos. E aí assistiu a um... Veja, ele saiu... veja, com o primeiro tempo ele deve ter visto, porra, é bola demais isso aqui, viu, amigo? Sim, veja, o primeiro tempo que ele veio, pensou, meu velho, isso aqui é a B, isso aqui é a Série B. A MLS não é desse jeito, não, pô. Não chega nisso aqui, não. Então ele acabou vendo uma atuação muito boa no primeiro tempo. E, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais aleatórias do futebol pernambucano nos últimos tempos. Assim. Essa foi demais. Só faltava estar com o LeBron. LeBron, cara, já que o LeBron tá chegando agora, bora fazer um entrosamento aqui, vou treinar LeBron agora, bora comigo lá dos aflitos. Só faltou o LeBron James para acompanhar ele no jogo. E aí, Cássio, vou pedir para que Gabriel traga aquela outra foto que a gente até já mostrou, né? Dele com a família. A esposa dele, Cássio, se chama Roberta, hoje Roberta Nuss, né? Trouxe o sobrenome dele. São casados desde 2014, tá? Cara. E eles se conheceram, Cássio, em 2012, porque ela era assistente técnica de uma universidade na Carolina do Sul, a White Rock University, tá? Ela é ex-jogadora de vôlei, trabalhava como auxiliar técnico da equipe e ele trabalhava também, pelo que eu acho que ele trabalhava na mesma universidade. E se conheceram, estão casados já há 12 anos. Qual foi o ano que tu falou aí? O ano? Que eles se conheceram ou que eles casaram? Não. Porque eu tô até vendo com a carreira dele aqui. Eles se conheceram em 2012 e casaram em 2014. Em 2012 ele estava no Rio Grande Valley Vipers. Aí, em 2013, ele vira assistente do Raptors e fica como assistente até 2018. Aí, a partir de 18, ele virou treinador principal. Isso. Inclusive,
esse texto aqui que eu estou lendo, um texto de um site americano, conta justamente essa história que vão para o Canadá, né? Já que ele vai para o Toronto Raptors. E aí, Cássio, 12 anos casados, tem os 2 filhos, e ele já tinha vindo para o Recife outra vez, tá? Ele já tinha vindo para o Recife. Mas campeão? Em 2022. Já campeão, só passou batido. Ele não passou tão batido, não. Ele não tinha ido para jogo. Detalhe, ele veio tem reportagens com ele. Ele veio campeão e ainda treinador do Raptors. Não era só campeão, era treinador do time que ele ganhou o campeonato. Ele veio acompanhar aquela Copa América de basquete que aconteceu no Geraldão. Né, que foi no Geraldão. A Argentina ganhou do Brasil. Ele até deu clínica, aproveitou para dar clínicas. Massa. Né? Não, porque eu falei passar batido, não é disso, não. Passar batido nos aflitos, assim, sim. Que se foi ver jogo lá. Se foi para os aflitos, passou totalmente batido, né? Mas aí tem foto dele. Fala só a resenhazinha do grupo. Aí a galera gosta dessas besteiras, né? Aí o Náutico tá reformando a quadra do Náutico. O Náutico tem um ginásio. Eu até agora não entendi. Vou entender agora a tua piada. Não é isso não. Tu explicou, eu não entendi. Não, era brincadeira, porque tava no ginásio, aí dentro do grupo lá, não do grupo 45, mas do grupo das pautas, né, das lives, aí dizendo, nossa, pô, leva ele para conhecer a quadra. Aí é melhor levar no Geraldão e dizer que é do Náutico. assim. Não, mesmo, porque a quadra, para levar na quadra, leva no Geraldão, diz que é do Náutico. Aí eu disse, Aí eu disse, meu irmão, se brincar, alguém já disse ele que é do esporte. Aí Tajara, acho que falou assim, o Geraldão tava com goteira. É de quem então, pô? O Geraldão tava com a goteira. Disse, só uma perturbação, porque, enfim, o Geraldão hoje é um padrão arena, né? Assim, foi reformado e tal. Tanto que recebeu a Copa América de Basquete. Gabriel, tem uma foto dele com toda a família no Geraldão, tá? Durante a Copa América em 2022, tá? Tá aí toda a história envolvendo... Não, essa história é muito boa. Eu gostei demais disso aí. O maior nome esportivo hoje, sem dúvida alguma, né, para o peso do esporte mundial, hoje nos aflitos, foi um torcedor, tá? Na honestidade ali, com a camisa da N6 do Timba, tá? E gostou do que viu, né? E Roberta certamente também, já que ela mantém esse amor pelo Náutico. E os Pirrais sendo Náutico, os Pirrais, porra, joga, viu? Os Pirrais não foram, na imagem não estavam os Pirrais, né? Pouparam da noite de chuva. Estavam lá? Veja, esses meninos estão desse tamanho mais não, Fred. Esse negócio foi essa Copa América. Tem mais 4 aninhos. É porque naqueles vídeos, no vídeo eu não vi os filhos em momento algum. É isso que eu tô querendo dizer. A Copa América de Basquete foi 22. Sim. Pô, esses Pirrais com 4 anos aí, é menino já, pô. Não, sim, eu só tô dizendo, eu não vi a imagem, por isso que eu não tô dizendo que eles foram, né? Nos vídeos ali, ele só apareceu, eu só vi ele e a esposa, eu não vi os meninos. Então não posso garantir. Talvez os guris tenham ficado em casa. Então podem até, não sei, enfim. Claro. Certamente devem ter vindo visitar os avós, né? Mas passa nosso momento aqui, TV Fama, ok. Apresentamos a vida. Veja, isso a parte da esposa, o que a esposa faz, filhos. Tá? Irmão, o que eu quero é dizer, fez o quê nos aflitos? Assim, e assim, que foi para onde? Não sei o quê, meu irmão. Não sei quem só tá dizendo que o cara passou, pô. Tá com a família e tudo certo. Vamos para as análises individuais agora, Gabriel, tá? Para analisar esse Náutico 1, Ceará 0. E a pergunta que não quer calar, Cássio, é se Derek foi realmente o melhor jogador em campo. Para mim foi. Ou se é uma força de expressão dizer que ele foi o melhor em campo. Eu anotei um momento do jogo, eu fui citando aqui, deixa eu ver aqui. 11 minutos. Derek carrega a bola, sofre a falta. Foi primeiro bom chute do Náutico, uma cobrança de Jean Carlos, Richard defendeu. Isso aos 11 minutos. Aos 16, Derek rouba a bola e emenda o contra-ataque. Jean Carlos fica na boa posição, foi travado no chute. Aos 17, bola na área, Derek cabeceou, Richard defendeu no milagre. 19, 2 minutos depois,
Cauã Maranhão quase marcou. Jogada de Derek. 31. Não, essa não foi, essa foi a de Boraça, essa foi com o Derek, não. 37. Derek faz o gol anulado. Caramba, só aqui eu citei 11, 16, 17, 19 e 37. 5 ótimas jogadas. E de um jogador tão questionado, porque eu acho que isso faz parte da análise também, Fred. Veja. Sim, claro. Por isso que eu digo, detalhe, proporcionalmente foi ele o melhor jogador em campo. Proporcionalmente. Questionado com justiça, porque o último jogo chamou muita atenção. O último jogo ia ter ficado 90 minutos, assim, realmente. Mas nesse de hoje, o primeiro tempo. Porque a análise da produção do Náutico é do primeiro tempo. É tipo, a queda de segundo tempo. Por isso que eu vou questionar se ele é o melhor em campo. Fred, para mim não muda, porque eu acho que a gente viu diferente essa parte. Como eu falei lá no começo, se isso aqui estiver vendo um corte da atuação, mas na análise do jogo, do vídeo, o segundo tempo, para mim, não é uma queda de produção. É um jogo diferente que o Náutico não piorou porque trocou as peças. Eu acho que o Náutico, ao terminar o primeiro tempo em vantagem, o Náutico jogou de forma diferente no segundo tempo. Consciente da parte física, consciente até da uma fase técnica que talvez não conseguisse sustentar. Então, a atuação do setor ofensivo do segundo tempo, a produção de 23 finalizações virar uma atuação de 7 finalizações, eu não acho que é só simplesmente o Náutico piorou. Eu não vi dessa forma. E o que Derek produziu no primeiro tempo tem a parte proporcional de ter ido tão mal contra a Ponte Preta, mas só isso, o cara ter ido tão mal contra a Ponte e de repente ter essa atuação já seria um destaque. Mas se você desconsiderar isso, a produção dele é muito boa, porque dos lances que eu citei desse jogo contra o Ceará, eu citei dois lances, por exemplo, que ficam muito à parte, que você pode até não lembrar. Mas ele roubou uma bola no ataque que virou um contra-ataque muito perigoso, que ficou isso aqui de virar uma chance realmente clara. A primeira jogada do Náutico, uma cobrança de falta, que você não fica prestando atenção quem é que sofreu a falta e tal, assim, ao longo do jogo, mas eu fui anotando, e foi ele. Ele foi muito presente no ataque do Náutico. Ele foi muito presente no ataque do Náutico, na criação de jogadas, finalizando, teve o azar, chegou a marcar de ser anulado, e no lance que estava válido, o goleiro ter feito uma defesa excepcional. Eu não consigo apontar outro jogador, sabe por que eu não vou apontar outro jogador? Porque a gente vai analisar todo mundo, naturalmente, porque Muriel não salvou o Náutico, a zaga do Náutico não teve um super trabalho com o Ceará, Jean Carlos não foi melhor, Jean Carlos jogou bem, mas não foi melhor do que Derek, então, e nem Léo Índio, pelo gol, vai dizer, ele pode ter sido o herói do jogo, o Náutico venceu o gol do Léo Índio, beleza, mas isso não transforma Léo Índio no melhor jogador da partida. O Náutico teve várias boas atuações nessa partida, mas eu acho que a produção de Derek do primeiro tempo, tanto é que foi quase assim, a segunda tela, né, de todo mundo acompanhando redes sociais e tal, quando saiu o gol de Derek, até a anulação do VAR, que a anulação ela foi na hora que se observou que tocou com o braço. Então teve um minuto ali e tal, até o gol ser anulado, e você via muita gente falando, gol merecido, estava merecendo, hoje estava merecendo o gol. Era um gol que estava simbolizando a atuação dele até ali. E isso já tem mais de meia hora de jogo, Fred. Então, para mim, é muito bem para Derek, e na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Náutico na partida. Eu concordo com muito bem, Cássio, tá? Eu concordo com muito bem para Derek, mas fico na dúvida entre o melhor em campo, porque eu já vou sugerir, então, o segundo muito bem, tá? Gostei demais da participação de Wenderson Volante. Acho que foi um jogador, brigou, batalhou, correu o campo todo e faz parte da sustentação ali no segundo tempo. Simbolicamente, eu até vou fechar com você, porque eu acho que a simbologia pesa. A simbologia pesa. O assunto foi Derek. O tema foi Derek. A coletiva foi Derek. A capa do programa, se tiver uma foto boa, você vai ter visto, vai ser Derek. Assim, ele é o personagem principal e eu concordo com você. Mas eu queria deixar o Wenderson no mesmo patamar, que eu acho que ele fez uma grande partida, tá? Eu não acho que é só simbólico, não. Se o time... O jogo não foi Derek, o jogo foi o volume ofensivo do Náutico. O volume ofensivo do Náutico, você consegue dizer um ou dois jogadores que tem parte dessa produção, e num jogo onde o Náutico vence finalizando 23 vezes no primeiro tempo, 30 vezes no jogo todo,
o melhor ser um volante, assim, eu realmente discordaria demais, mas enfim, como você já cedeu, eu só estou dizendo que se fosse por esse motivo eu não conseguiria. Eu coloco a nota muito bem também, mas o melhor jogador, o estágio do melhor jogador não foi só simbólico, foi o que foi a partida, na minha opinião, né? Mas enfim, foi o que foi a partida. Então partimos para dois jogadores que certamente jogaram muito bem, tá? E aí, Cássio, como de costume, eu acho que é importante a gente ir apontando outros jogadores que jogaram em alto nível. Eu gostei muito dos dois zagueiros, ainda que o Ceará não tenha feito ali uma pressão intensa. Eu acho que Léo Índio, que inclusive faz o gol, Igor Fernandes, se comportaram muito bem no jogo. Eu acho que os dois ficam bem. Não sei bem. se para um muito bem ou se para o bem. Eu não coloco muito bem não, porque aí forçaria uma barra de algo que o Ceará não fez. Eu acho que o bem é a segurança que eles passaram no jogo. Eu achei o jogo do Náutico muito controlado. Repito, o Ceará teve uma oportunidade que vem numa cobrança de falta, a bola respinga na área ali, aí o Ceará pega, vai pela esquerda, cruza e Renzo Lopes perde aquele gol de incrível com o Ria salvando. Tirando isso, não teve nada. Não teve finalização dentro da área, lance perigoso dentro da área, porque aí é que entra a atuação de Wenderson. Porque a dificuldade do Ceará para progredir foi maior do que do combate ali dos zagueiros já dentro da área. Mas na hora que eles foram acionados, eu acho que eles se comportaram bem, e Léo Índio, aí sim entra o heroísmo do lance do gol, e dá para dizer, num jogo onde o ataque produziu tanto, o zagueiro é que acabou fazendo o gol, então não tem como tirar esse mérito dele. Eu daria nota o verde claro para os dois. Muriel segue para o verde claro também, né, Cássio? Boa partida do goleiro. Boa partida. Foi mais do que o razoável de goleiro. Mas quando foi, mas eu acho campo molhado. Não, e eu concordo, sobretudo porque eu ia dar um exemplo. Poderia ter sido um razoável de goleiro, mas o erro de Léo Índio, que foi um erro raro na partida, e quando a gente fala que o cara está bem, não significa que o cara não errou nada. Por exemplo, o Léo Índio tem um erro ali que eu identifiquei como ele, tá? Tomara que eu não tenha falado do jogador errado, mas eu identifiquei como Léo Índio no lance. Poderia ter custado um empate ali, mas aí o lance sobra para o Ceará, Muriel sai na hora, consegue proteger bem o lance e defende, basicamente travando com o atacante do Ceará. Mas foi basicamente aquilo, não teve outras coisas. Mas eu acho que aquilo basta, porque aquele era um momento crucial do jogo. Um gol ali mal teria tempo de reação para buscar a vitória. Então, o bem vale também. É parecido com o dos zagueiros. É um bem pelo conjunto, sem que tenha tido tantas ações do adversário para você travar. Eu só acho, Cássio, que os três foram equilibrados, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei, assim, se você estava meio que sugerindo um razoável para bem. Eu acho que é de bem até flertando com muito bem alguns deles, tá? Léo Índio até porque fez o gol, tá? Eu acho que foram 3 atuações que eu gostei. E se juntam aos outros 2, obviamente, que a gente já tratou como muito bem. Daqui para frente, tenho algumas dúvidas se a gente vai ter outro jogador com muito bem na avaliação, tá? Muito bem, certamente não, com bem, talvez. Os 2 laterais, para mim, ficam como razoáveis, com o Rian tendo bônus de ter evitado ali o gol. Fred, veja. Rian é verde. veja, não, o cara. Para mim não. Não, veja. O lance dele se você não tá dando muito bem para Léo Índio, que fez o gol, eu não acho que Rian, que teve um jogo mediano ali. Veja, aquilo é o gol. Então, Bruno, se você estivesse na live aqui, eu acho que iria para o chat. Reginaldo, eu acho que fez uma partida decente, para começar. Depois de bastante, eu acho que fez uma partida decente. Pode ser razoável. O amarelo, de vez em quando, fica parecendo que o amarelo... É só ver a quantidade de cores que tem ali, né? O amarelo como se... o cara foi amarelo e foi mal. Mal é outra cor. Ele foi para eu aceitar, Cássio, na nossa votação, o bem para Rian, Léo Índio teria que ir para muito bem, porque aí a gente estaria... Não vejo problema, não. A gente estaria bonificando uma ação isolada. Pronto. Então bonifique o gol de Léo Índio e bonifique o não gol de Rian, porque, veja,
É muito difícil tirar aquela bola ali, meu irmão. Assim, no fim das contas, o cara ele estava no lugar, mas no lugar Rian, certo. que me perdoe. Rian, que me perdoe. Óbvio que ele é um herói daquele momento do jogo, que tem todo o Futebol é mérito de estar heroísmo ali. também. Futebol, Mas a nossa eu nota. sei. A nossa Mas o nota, erro do atacante é um absurdo. O erro concordo, mas veja, se fosse para dar a nota só na parte, toda a parte técnica, se o cara errou um passe, se o cara deu um chute, basta só faz score, pô. A cara vai pega no aplicativo, o aplicativo já faz isso, diz, ó, quantos caras o passe acertou, e a gente dá a nota por isso Olha aí, também. Olha a imagem. É impressionante, pô. Tava na luta, tava armado igual a goleiro. Veja, para fazer. Ele tem um mérito ali. De antever a jogada, de tirar, de não bater a loucura de fazer. De posicionamento, de não botar a mão na bola. E no impulso, de não botar a mão na bola, de ser Luiz Soares com 4 minutos de jogo. Assim, tá aparecendo 8 ali, mas é porque o replay acho que mostra depois só, tá? O lance não foi às 8, não. Acho que foi 5 minutos. Isso é só, acho que quando o replay tá andando, porque o replay desse lance demorou a aparecer mesmo. Enfim, de ter tido um impulso. Muriel não tá nem perto da trave. É porque a jogada vem. Isso, ele vai tentar abafar o cruzamento. Isso, né? aí cruza. Então, ele tem muito mérito nisso aí. Futebol, ele tem essas coisas. Mas o demérito do atacante é criminoso. Claro, a bola estava muito boa. Mas veja, o demérito, Minhoca já botou no campinho do Ceará. Pô. Total. A gente tem 2 campinhos hoje. O campinho do Ceará tá lá. Veja, quem tá cabeceando recebeu o seu vermelhaço ali. Como é que não vai dar um mérito pro cara? Ele podia não estar aí, pô. Se ele não tivesse aí, ninguém vai dizer, porra, era para o lateral estar em cima da linha. Assim, vamos dar um mérito ao cara. Enfim, mas já que bonificou Léo Índio, eu aceitei. Então tem que trocar para o verde escuro. Né? Então, Gabriel, bonificamos Léo Índio e Rian. Na vitória, a gente sempre fica mais bonzinho. E uma vitória com um bom jogo. E Reginaldo pode ficar amarelo mesmo, tá? Mas, repito, é um amarelo, mas é um amarelo decente. É amarelo. É razoável. É decente. Sobretudo um cara que estava tão. Ainda está, na verdade, pressionado. Acho que foi um amarelo razoável. E eu também vou de razoável para Jean Carlos, que errou demais no jogo. Porém. Eu gostei de Jean Carlos. Porra, é difícil. Eu gostei de Jean Carlos. Pô, veja, se tu acha que o Anderson foi muito bem. Assim, Jean Carlos jogou solto também, meu irmão. Pegou bola do jogo todo. Sabe, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele errou na sua cabeça, na sua visão, melhor dizendo, porque o cara apareceu para o jogo o tempo. Por isso que eu tô dando razoável. Pela entrega absoluta dele em campo. Entrega absoluta dele em campo. Só faz deu 7.4. Deixa eu ver se eu pego aqui. 9 passes verticais, Fred, no jogo. Sim, no primeiro tempo. Entrega absoluta em campo. Mas eu achei pouco produtivo. Ele errou muito passe. Só para dar em números aqui, ele errou 15 passes. Veja só. Mas veja. Eu valorizo a entrega, mas eu acho que tecnicamente ele foi mal. Mas esses números explicam. No jogo fácil como esse, não fosse fácil como esse, porra, não gerou. Veja só, o cruzamento pro gol é dele, né? Ele que cobra todas as faltas. Eu vou tentar convencer você aqui, esses números são muito bons, tá? Eu gostei disso aqui, veja. Não vai convencer, não. Eu achei que ele jogou mal. Vou dar uma chance, mas pelo menos o público da gente. Tentar convencer o público da gente, então. Porque o dado de muitos passes errados é uma verdade. Ele tem 15 passes errados de 49 tentativas. Mas vamos lá. Ou seja, 69% de aproveitamento. Só que desses 49 passes que ele dá no jogo, só 10 foram no campo defensivo. 39 foram perto da área do adversário. 9 para frente, 9 passes para frente e de forma... E o passe saindo certo. Caramba, assim, deu assistência pro gol. Para mim, só tem positivo, Cássio. Só tem positivo. A assistência pro gol e a luta incansável para tentar fazer esse time andar. Assim. Ele foi... Podem falar o que quiser dele, menos que esse cara não deixou o que tinha e o que não tinha em campo. Por isso, inclusive, que eu iria como razoável para ele. No blog, veja, eu não posso dar outro voto, porque, como eu falo aqui, no blog eu coloquei ele como um dos destaques. Eu sempre boto o pódio. Eu botei Jean Carlos como um dos destaques, por exemplo. Então, assim, eu não sei como é que faz, já que não vai ter o terceiro nome aqui. Gabriel desempata. Ah, é? Então Gabriel desempata. Pronto. Meu voto é ou bem ou verde claro ou amarelo, né?
Vamos ver o que ele... Amarelo, pronto. Então fica amarelo. Só para a galera falar, porque tem um chat privado aqui, naturalmente, da gravação, ele respondeu razoável. Então vai ficar amarelo para Jean Carlos. E aí, deixei meus argumentos. E para mim, os outros 3 são razoáveis também. Ainda fico na dúvida de Borassi se vai para mal. Os outros... desculpa. Ficou faltando Samuel, né? Que a gente pulou ali. Samuel, razoável. Razoável Samuel. E para mim, razoável os outros titulares, Cássio. Borassi e Cauã Maranhão, razoáveis. Também, concordo. O jogador do Náutico titular que eu menos gostei são razoáveis, mas detalhe, sobre Borassi perdeu um gol incrível também, tá? Assim, veja, o que eu menos gostei foi Borassi. Incrível também o gol que ele perde. Cauã, batalhador. Aquele lance de Borassi, a punição não vai não, porque ele participa de muita... Ele participa... eu acho que ninguém foi mal não. Quem ele participa de muita produção ofensiva. Mas ele é o mais perto de mal. Tem mal. Ele é o mais perto de mal. Vitor Andrade, muito mal. Não. Dos titulares. Veja só. De quem entrou, eu não sei se tem razoável para quem entrou. Vitor Andrade, muito mal. Muito mal. Vinícius, de amarelo para mal. Não, mal. Não pode comparar ele com Jean Carlos. Para mim, todos os outros são mal. Veja só. Wanderson ali não vai nem vem. Os outros, eu não acho que a Auremi foi mal, não. O Náutico não fez absolutamente nada no segundo tempo, pô. Auremi não foi... E nem se defendeu bem. Qual foi a chance do Ceará para dizer que não se defendeu bem? Veja só, o Ceará teve bolas rondando a área o tempo inteiro. Não teve bola rondando a área. Qual foi a chance que o Ceará teve? Duas bolas ficaram. Veja só, teve faltas na intermediária. Uma delas gerou uma bola de extremo risco. Eu acho que a Auremi foi pior do que Samuel, não. Eu acho que a Auremi foi pior que Samuel. Ele e Caio, eu achei que os dois foram mal. Eu acho que Caio entra numa acrescenta. Eu acho que o Náutico piora demais. Eu achei que Samuel foi ok na partida. Foi positiva a partida dele. Para mim, todos que entraram foram mal. Tirando e Vitor Andrade muito mal. Vitor Andrade muito Aliás, para mim, quem escaparia aí para mim era Wanderson. Para mim seria Auremi. Aí Gabriel de novo tem aí o poder. Então, Gabriel, 2 votações. Auremi, amarelo ou laranja, e Wanderson, amarelo ou laranja. Wanderson ele já votou amarelo, vamos saber agora Auremi. Mal para Auremi. Então, e Caio e Vinícius, mal também. Vinícius mal que se a gente quiser fazer vamos fingir que Vinícius não conta, porque está voltando depois de muito tempo, mas é muito tempo em campo. Vinícius não pode ser café com leite de jeito nenhum. E aí é mal, fez nada. E o mal dele é o limite, porque não é comparável ao que a atuação de Vitor Andrade. Vitor Andrade, assim, foi horroroso. Assim, horroroso. Na parte defensiva, no ataque, não progrediu absolutamente nada, muito mal. Impressionante, inclusive. Porque eu acho porque ele entra no lugar porque ele entra no lugar de Derek. Eu concordo com algo que Minhoca falou, que é aquilo. O segundo tempo, o Náutico flertou com um resultado que seria muito injusto porque ele fez no primeiro tempo. O Náutico deixou o Ceará muito tempo com a bola, muito, articulando muitas jogadas na intermediária, porém sem entrar dentro da área. Sai e aí na intermediária, e na intermediária, ponto. Dali não conseguia passar. Dali não sai nada, só bola escapada. Bola que sobrou, bola que escapou, bola que resvalou, aquelas bolas que Mugni ficou acionando. E a posse de bola, de fato, maior. Eu tinha falado, no caso, o Ceará tinha tido 36% no primeiro tempo, no segundo tempo teve 58%. Veja só, o Náutico foi muito mal no segundo tempo. Veja só, foi muito mal. O Náutico saiu de uma partida excelente, de uma partida nota 9, só não foi 10 pelas finalizações, para uma partida nota 4. A gente está em ciclos aí. A gente está em ciclos aí, porque eu não acho. Eu achei o segundo tempo controlado. Eu acho que aquele segundo tempo, que quem está vendo de fora acha mais controlado, quem está dentro
de dentro, ou seja, o cara do Náutico, o cara tava tenso ali, até a última bola, o cara tá tenso. Não existe, exatamente, pronto, perfeito. Não existe o Náutico tá com medo, porque ele jogou no primeiro tempo, porque o Ceará não jogou, não existe o Náutico tá com medo de levar um cruzamento na área aos 44 e tá uma tragédia. E a gente tá aqui falando de um resultado inaceitável de risco de rebaixamento. O Náutico jogou muito melhor que o Ceará, Cássio, no primeiro tempo. Foi, como a gente falou, talvez tenha sido o maior massacre que o Náutico deu esse ano. Assim, de volume. Nem o Operário naquele dia começou o jogo com tamanho massacre. Tá? Nem o América de Roger. Talvez o América de Roger que perdeu um jogador muito cedo. No 11 contra 11. No 11 contra 11. Meu irmão, o Náutico engoliu o Ceará. E aí, no segundo tempo, transformou o Ceará num adversário que poderia ter lhe ferido, sabe? Que poderia ter... Porque tem umas bolinhas, Cássio, que a gente não conta. É porque isso que eu estou dizendo. Tem umas bolinhas que são traiçoeiras que a gente não conta. Teve uma falta que a bola vai na direção de Luizão, né? Luiz Otávio, que mudou de nome. Ele não consegue cabecear bem, a bola fica viva na área ali e corta para escanteio. Tem uma outra que sobra perfeito para Júlio César. Dentro da área, o zagueiro, ele dá um bomba... Se tivesse 3 barras, eu acho que não tinha acertado a barra. Mas são essas bolas que não resultam em risco, não faz uma grande defesa, não passa perto da trave, mas que estão ali martelando, sabe? Teve outra bola, Cássio, uma bola de Melk, mano a mano. Teve uma bola de Melk, mano a mano, 1 contra 1. Melk abre para a direita e bate e Muriel faz uma boa defesa. Eu acho que o erro de... É o que eu falo de Léo Índio, de escorregado. Eu acho que é esse lance. Pô. Não, acho que o de Léo Índio é o que Muriel trava, né? Que é o que não tem margem, né? Essa? Que trava. O chute é travado. Então, esse não. Esse de Melk recebe, fica cara... Ele é o jogador, ele é o zagueiro do Náutico, tá? Não vou lembrar agora. Acho que Igor, inclusive pelo lado do campo, Igor. Ele dá um corte em Igor por pé direito, bate e Muriel faz a defesa. Foi fácil a defesa, mas foi uma finalização de dentro da área do Ceará. A gente tinha até esquecido esse lance ao longo do jogo, mas eu lembrei desse lance agora. Ele é uma jogada que eu não me lembro quem aciona Melk vai caminhando com o Igor Fernandes ali acompanhando, mas é aquilo. Se Melk, na hora que abre, bate e sai um chute cruzado, seco, pesado, enfim, não era jogo para que o Ceará, até os 50 minutos, achasse que pudesse sair dos aflitos com um ponto. Eu acho que, para mim, é 9 no primeiro tempo, quase 10. 9 no primeiro... 10 em volume criado. 9 porque não fez os gols. E 4 no segundo tempo. Eu não dou nem nota 5 para o Náutico no segundo tempo, não. Acho que o segundo tempo foi ruim do Náutico. E aí, as substituições agravaram muito, assim. Caio Soares e Auremi, a marcação muito lenta, muito vulnerável ali na entrada da área. Tá? Hélio dos Anjos, Cássio. Só uma coisa, só uma última observação só. Nas cores da que a gente está vendo o time. Eu tô achando assim meio curioso, porque o time é uma noite de ataque, tá o verde no sistema defensivo e o tom amarelo no ataque, tirando o jogador. Acho que, por isso, acho que tem alguma coisa assim que a gente tá impreciso. Mas sobre Hélio dos Anjos, veja, ele ganhou a aposta de Derek. Em tese, Derek era para ser banco. Ó. Com a atuação que ele teve em Campinas, pela pressão que tinha num jogo que poderia talvez terminar, encerrar o trabalho, ele foi lá e manteve Derek e o jogador respondeu. Inclusive, boa parte da coletiva dele é falando disso, dizendo que o jogador é tímido e tal, que acredita no jogador, enfim, aquela coisa toda. Então, essa foi uma aposta de Hélio. O restante da equipe, Reginaldo não precisava ser ponta, né? Então, Hélio para mim foi bem só. Também não bem. Vai muito bem. Não é muito bem, não. É bem. Só bem. Cássio, se você quiser fazer aqui como é que chama no vestibular quando confere o gabarito? Tá? Gabarito, tá? Se você quiser fazer uma comparação com as avaliações do Timbucast, certo? Eles dão estrelas, mas
cada estrela corresponde a uma cor nossa, porque são 5 avaliações. Dá para fazer, É a mesma coisa, tá? Vamos Muriel, lá. mesma avaliação. Certo. Léo Índio, mesma avaliação. Igor Fernandes, a gente avaliou um abaixo, tá? Certo. Eles deram 5 estrelas, que é o muito bem. Porque, querendo ou não, a gente tem 5 notas também, né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma avaliação deles. Eles têm 5 estrelas. São 5 notas e a gente tem 5. Então, Ok. a gente deu um abaixo para Igor Fernandes. Reginaldo, a mesma. Rian, a gente deu um acima. Ele foi Eles de tinham amarelo. dado só como razoável, né? Eles deram. Não pesaram o lance. Não Porque a gente só pesaram. O pesou Gabriel o lance. está dizendo aqui que existe uma exceção para eles, que é uma sexta estrela quando tem uma do extra Hexa, classe. Claro. Mas hoje eles não deram a sexta estrela para ninguém. É então, que nem hotel. Hotel 6 estrelas. mas hoje não teve, então fica igual a nossa nota. Samuel, eles deram um abaixo da gente. Deram mal para Samuel. E o Anderson, eles deram igual a gente, muito bem. Tá? Certo. Derek, a mesma avaliação. Borassi, a mesma avaliação. Cauã Maranhão, a mesma avaliação. Giancarlo, eles deram um acima. Que tinha sido a minha nota, um bem, no caso. Um acima. Ou seja, a gente teve mais positivo do que eles. Não, mas a gente... Não, empatou. Só trocou Samuel, Giancarlo e Rian. Não, Rian e Igor Fernandes, pô. Aí o Fernandes foi muito bem também, então. Foi muito bem para ele. A gente colocou Igor Fernandes e Giancarlo, eles colocaram um a mais. Certo. Rian e Samuel, a gente colocou um a mais, tá? Certo. Nos reservas, Caio ficou igual, tá? E Vitor Andrade ficou igual. Wanderson, eles colocaram uma a menos. Auremi, uma a mais. E Vinícius, uma a mais, tá? Ou seja, não, Vinícius a gente discorda, mas a Auremi teria, do jeito que eu falei, teria sido amarelo, Isso, então. Isso. Certo. Um a mais. Fiquei orgulhoso, tá? Assim, não está muito distante, não. Não está muito distante do que o Timbucast... Ou então estamos completamente errados, né? Não, porra. A gente tá... Vai que os caras são... Pô, mas são três... Não, pô, mas no sentido... Pô, mas são 3 ou 4 alvirrubros analisando o Náutico com afinco. E a gente teve a voz silenciosa de Gabriel aqui, viu? Que por causa dele minha nota ficou errada, inclusive, porque ele não, mas foi melhor. Claro, ele falou. Foi melhor. Eu acho que eles aumentaram. Assim, a que eu mais discordei deles foi Vinícius. Fez nada. Vinícius ficou amarelo para eles. Ficou amarelo. Mas ali foi o serviços prestados, né? Serviços prestados. Existe. Então, é isso, tá? Dessa forma a gente vai fechando esse programa. E você que assistiu até aqui, hora de deixar a sua curtida, fazer a sua parte, né? Fizemos a nossa. Desfalcados, né? Mas sem Atos Rildo, nós trouxemos aqui nossa análise de todo o jogo. Eu, Cássio e Minhoca, a gente analisou o geral da partida. Minhoca aprofundou no Ceará. Eu e Cássio seguimos aqui com a análise do Náutico, né? Gabriel dando uma força também para a gente. Esse foi o conteúdo que a gente entregou. E aí você retribui da seguinte forma. A mais básica, deixar uma curtida, tá? Deixar o seu comentário seria muito válido também, porque vai ajudando o YouTube a entender que nosso conteúdo tem uma boa aceitação, que as pessoas participam. E até pra gente também, a gente lê todos os comentários. Atos lê todos os comentários, Cássio lê todos os comentários. Eu leio 70%, até porque Cássio e Atos também são 2 leitores de comentários, eles me passam muita coisa, né, do que é escrito aqui. Porque eu fico fazendo thumb, né, as thumbs, e acabo não lendo tantos comentários, mas a gente tem essa
preocupação em manter esse diálogo, sobretudo quando não é uma live, quando a gente faz um programa gravado, tá? Se esse foi um dos primeiros vídeos nossos que você assistiu e ainda não está inscrito no canal, aí é um outro passo que você pode dar, se inscrevendo no canal. Se você estiver assistindo a gente na televisão, aí talvez bata uma preguiça, tá? Eu nunca curto nada, Cássio. Eu nunca me inscrevo em canal nenhum na televisão. Aí a gente pede para que você, o celular está sempre na mão, tá? Tenho certeza que o celular de Cássio está perto, que o seu celular está perto, e aí você, em segundos, consegue dar essa força para a gente, tá? É isso. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência, tá? Pelo abraço de vocês aqui ao nosso trabalho. Se você gostou desse conteúdo, saiba que na quinta de noite vai chegar para vocês na madrugada, mas na sexta-feira vocês vão poder assistir. Aí tem o raio-x. Hoje tivemos um bônus aqui, tá? Jogamos já 2 telas que tradicionalmente são telas de raio-x, mas para dar mais peso aqui, gente incorporou só no corte do Náutico. O jogo do Ceará de hoje não era só desempenho, não. O jogo de hoje era matemática. Valia muito matemática. No do Ceará a gente também trouxe, no recorte do Ceará, números de Daniel Paulista, que está definhando. Tá? A gente também trouxe os recortes. Se você só assistiu o corte do Náutico, se você está finalizando aqui o corte do Náutico, vai lá no corte do Ceará ou no programa completo, tá? Porque lá a gente jogou um quadro das próximas 7 ou 8 partidas de Avaí, Ceará e Náutico. Spoiler, o Náutico tem a melhor tabela imediata, mas muito melhor. Os 2 adversários diretos do Náutico, depois da próxima rodada, só pegam times que estão ali ou no G6 ou disputando ponto a ponto uma vaga pelo acesso. No raio-x, depois da rodada terminada, a gente conversa se o Náutico tem ou não tem chance de voltar a olhar para cima no campeonato. Tá? Grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.